E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre a Grécia Antiga, né? Então a gente já fez uma introdução, né? Já conhecemos ali as partes, né, que compunham a chamada Grécia Antiga, né? Como é que se deu ali os períodos, os primeiros períodos da Grécia, né? É, e aí hoje a gente vai fazer a discussão, né, especificamente sobre as polis, né? A, a, a sociedade grega antiga, né, ela estava centrada principalmente nesses centros que eram as polis gregas, né, as cidades-estado gregas, né? Então a gente vai começar a nossa discussão partindo, né, da cidade de Esparta, tá? E aí na próxima a gente vai falar sobre Atenas, né? E aí a gente vai perceber a partir dessas duas cidades, né, como é que se organizavam essas polis e como elas eram diferentes entre si, né? Então, mesmo sendo parte ali da mesma cultura, né, do mesmo território, elas tinham modos de vida um tanto quanto diferentes, né, com características muito peculiares, que é uma coisa que era comum aí entre as polis, né? Elas eram muito independentes, muito autônomas, então acabam desenvolvendo modos de vida muito próprios, tá? Então, como sempre, né, é muito importante fazer a leitura do capítulo, né, do tema. É importante fazer as anotações que forem precisas, né? Algumas informações não tem no livro, então é bom fazer a anotação para ajudar na hora que vai responder os TDs, as atividades e tudo mais. E as dúvidas, claro, mandem lá no Google Class, que é assim que possível eu estarei respondendo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente não perder muito tempo. Então, pessoal, o que a gente tem, né? Esparta, todo mundo já ouviu falar, eu acho que boa parte das pessoas já ouviram falar de Esparta, principalmente por conta daquele filme, né, o 300. Muita gente já assistiu aquele filme. E o 300 ele traz algumas considerações interessantes, mas também tem muitas questões é, imprecisas, né, em relação à história mesmo de Esparta e da Grécia Antiga de maneira geral, tá? Então, Esparta, né, ela ficou conhecida principalmente por ser considerada uma polis guerreira, né, como está colocado aí. É polis guerreira porque digamos assim que a cultura de Esparta, né, a vida em Esparta, ela era muito voltada para a guerra, né, para a vida militar. Então, isso é uma característica fundamental dessa polis, tá? Juntamente com Atenas, né, a Esparta ela se tornou, né, uma das bases, né, para a gente poder conhecer o mundo cultural da Grécia Antiga. As escavações, né, tanto em Esparta, em Atenas e, enfim, as ruínas são muito importantes, né, para a história, principalmente porque boa parte do que nós conhecemos sobre a Grécia, né, a Grécia Antiga, principalmente esses períodos, vem dessas cidades, né, de Esparta e de Atenas. Claro que não existiam apenas elas, né, existiam várias outras cidades no mundo grego, né, então Delfos, Argos e outras cidades, né, que conviveram ali, né, que estiveram, né, que se desenvolveram paralelas a essas, né, Atenas e Esparta. Mas Atenas e Esparta, além de serem, né, as maiores das polis, né, tinham ali uma importância política, né, também muito intensa. Então isso acaba que dando uma relevância bastante grande a essas duas polis, né? Então, não, de novo, né, só para a gente entender que não existia apenas Esparta e Atenas, tá? Existiam várias outras, mas essas duas elas vão ganhar preponderância principalmente pela sua importância naquele período. Então, Esparta em específico foi fundada mais ou menos ali por volta do século X a.C. pelos dórios, né? Um povo indo-europeu que vem se estabelecer na chamada Lacônia, e lá eles vão, né, dominar outros povos, né? Eles conquistam vários povos, né? Dominam vários povos e fundam a cidade de
Esparta, né? Então Esparta ela tá situada, a gente vai já ver aqui como é que onde é que Esparta era no mapa, né? Então Esparta estava situada na Lacônia, e a partir de Esparta esses dórios eles vão estabelecer um certo, vamos dizer assim, domínio, né, sobre esses povos que ali se estabeleceram. Parte deles foram, entre aspas, aí, anexadas à sociedade espartana, e outros, vamos dizer assim, foram dominados pelos espartanos, mas não vão ali estar propriamente dito, né, fazendo parte dessa sociedade. Tá? Então, quer dizer, Esparta, fundada pelos dórios, na Lacônia, dominou uma série de povos, e aí você vai ter o desenvolvimento de uma cidade-estado totalmente ou quase totalmente voltada para o serviço militar, né, a questão mesmo da guerra. Por isso Esparta ficou conhecida pela sua pelo seu militarismo, né, pelo seu exército e tudo mais, tá? A sociedade espartana, pessoal, ela é uma sociedade extremamente hierarquizada. E na verdade, assim, né, a espartana tem uma hierarquização talvez mais profunda, mas de maneira geral, as sociedades das polis elas eram bem hierarquizadas, né? E o que é uma sociedade hierarquizada? A gente vai ver uma sociedade dividida, né? Entre aqueles que tinham mais poder e aqueles que vão tendo menos poder, vão tendo menos direitos, e aí até aqueles que não tinham direito nenhum. Então, a sociedade espartana, ela evidencia isso de uma forma bem intensa, né? Basicamente, né, nós tínhamos em Esparta 3 grupos sociais, mais ou menos assim, né? Que seriam os esparciatas, né? Ou espartanos, como eles eram chamar, os ilotas, né? Ou periecos, depende da ordem, não interessa, mas periecos e os ilotas, né? Que compõem essa sociedade. A gente vai pensar em cada um deles, né, entender qual é a função de cada. Mas o fato é que essa estrutura ela era extremamente rígida. Rígida como assim? Não havia mobilidade social. Então, quem faz parte de um grupo social nessa sociedade jamais sai dele, né? Então, assim, pelo menos não na sociedade espartana, né? Então, quer dizer, se você, para ser um espartano, para ser um esparciato, você precisa cumprir determinados pré-requisitos. Se você é espartano, você dificilmente será outra coisa. Se você é um periego, dificilmente será outra coisa. Então, quer dizer, é uma sociedade bastante rígida, né, no sentido de que não há mobilidade, né? Um espartano não vira um perieco ou ilota e por aí vai, porque esses grupos sociais eram bem definidos, então isso fazia com que essa sociedade ela se mantivesse extremamente assim, estagnada, né? No caso dos grupos. Então a gente tinha os espartanos ou esparciatas, né? Depende de como é chamado. Basicamente quem são eles? Descendentes dos dórios, né? Geralmente dedicavam-se ali ao serviço militar e às tarefas de administração das instituições políticas de Esparta. Ou seja, os espartanos e esparciatas eram aqueles que tinham mais poder, né? Eram os cidadãos de Esparta, né? Então, todos aqueles que eram descendentes dos dórios, que se voltavam para as atividades militares, eles tinham ali um poder, uma série de direitos que os demais não possuíam. Então, o topo da sociedade em Esparta é o espartano, né? É o esparciata, é o cidadão de Esparta. Lembra que eu falei lá atrás que as polis elas vão trazer esse conceito de cidadania, né? De que algumas pessoas, de que quem vivia nessas cidades tinham alguns direitos, mas aí lembra lá que eu falei que nem todo mundo que vivia nessas cidades eram cidadãos, e provavelmente a minoria era, né? Já que, por exemplo, os esparciatas, né, eram um grupo bastante restrito. Então, os espartanos eram aqueles que tinham os direitos, né, que controlavam as instituições políticas e geralmente estavam ali associados ao serviço militar, ao exército espartano. Aí abaixo a gente tem os periecos, né, que seriam homens livres, né, homens livres, mas que viviam ali nos arredores das cidades, né, então quer dizer, eram artesãos, camponeses, vinham de outras regiões
e se estabeleciam nas proximidades ali da cidade e tal, e aí para poder fazer negociações, né? Então, quer dizer, esse é um outro grupo social, né? Um periéco vai se tornar espartano? Jamais, né? Então, e nós vamos ter também os ilotas, né? Que eram, assim, entre aspas, os estrangeiros, né? Que eram basicamente os habitantes que foram dominados pelos espartanos, né? Pelos dórios. Então, quando os dórios chegaram na Lacônia, haviam vários povos, várias aldeias, várias pequenas cidades que eles vão dominar. E aí, essa dominação vai gerar esse grupo, né? Que são os ilotas, que eram obrigados a trabalhar, a pagar tributos, né, e tal. Então esses ilotas, eles faziam, vamos dizer assim, eles eram aí a base dessa pirâmide social aí, espartana. Em Esparta, como já falado anteriormente, havia um foco muito maior às atividades militares. Então, as outras atividades, né, que não eram militares, elas eram consideradas, de certa forma, secundárias. E aí não vão ter, né, claro, que para os espartanos elas não vão ter a mesma importância que a atividade militar. Tá? Então, tá aí. Essa seria a sociedade espartana. Aqui, pessoal, nós temos um mapa mostrando aqui onde é que ficava Esparta, né? Então, Esparta aqui, ó, né? Lá no sul da Grécia. E aqui você tem aqui algumas das principais cidades, né? Tem aqui, ó, Esparta, Atenas aqui, ó, Maratona, primeira cidade, Termópilas, né? E aí vai. Troia, que é do outro lado. Tá? Então são algumas das cidades aí, cidades-estado. É importante destacar que Esparta e Atenas, né, vão ser, de certa forma, as maiores aqui nesse território, e vai ter um momento em que ambas vão se enfrentar na chamada Guerra do Peloponeso, né, que foi uma guerra que envolveu basicamente as cidades gregas, né, cidades-estado gregas, e de certa forma também representava ali uma competição, ali, uma disputa entre Esparta e Atenas pela hegemonia política, né, pelo domínio político. Aqui uma imagem da pirâmide social de Esparta, né? Então, como eu falei, você tem os espartanos, que eram soldados geralmente, né, que estavam ali de alguma forma ligados ao exército, e aí a gente vai ver mais à frente como é que é essa ligação ao exército. Vocês vão ver que em Esparta, né, a vida ela era tão voltada para esse militarismo que a educação, né, a educação das crianças, ela já parte desse princípio, né? Então lá, quando é criança, ela já começa ali o seu treinamento, que vai fazer aquela pessoa se tornar um membro, né, desse exército, vai se tornar um espartano ou um esparciata. Então, por isso que eles vão ter bastante bastante prestígio social, né, e bastante poder, é claro. Aqui a gente vai ter os periecos, né, como eu falei, né, que eram aqueles ali que viviam nos arredores da cidade e tal, que tinham, né, que eram artesãos, comerciantes e tal, que ali realizavam trocas, vinham às vezes até mesmo de outras regiões. E os ilotas, né, que eram basicamente os povos que eram dominados pelos espartanos, eram obrigados a trabalhar, a pagar uma série de tributos, né, eles trabalhavam nas terras dos espartanos. Lembra lá que eu falei que os espartanos, a atividade essencial deles é o militarismo, né, é o trabalho lá no exército. Então, a parte de produção, de, sei lá, plantio e tudo mais, era imposto, né, a esses servos, né, vamos botar assim, chamar de servos, que eram os ilotas, né, que foram conquistados e aí eram obrigados a servir aos espartanos. Então, basicamente, você tem essa pirâmide social, né? Professor, um ilota pode se tornar um espartano? Não, né? Por quê? Porque para ser espartano precisa ser descendente dos dórios, precisa fazer parte do exército, precisa. Então, tudo isso vai fazer com que esses grupos eles fossem bem divididos, né? Periecos não vão se tornar espartanos, ilotas não vão se tornar periecos, e por aí vai, porque era uma hierarquização rígida, né? Quer dizer, não há mobilidade, não há um grupo, não se mistura, de certa forma, aí,
com o outro. Então, basicamente é isso. Então, aqui uma estátua do Leônidas, né, que foi um dos reis de Esparta, que lutou lá nas guerras médicas, guerra greco-persa, né? Então tá aí, você tem novamente, né, referência aí a esse militarismo espartano, né, o escudo, a espada e tal, a armadura de batalha. Então tudo isso, a cultura em Esparta ela era muito voltada para essa cultura da guerra, né? Isso, como eu falei, desde muito cedo. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente estiver falando sobre educação espartana, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, né? Para a gente ter uma ideia aí do que é a sociedade espartana. E aí, quando a gente for falar de Atenas, vocês vão ver que há uma diferença muito grande, né, entre a sociedade espartana e a sociedade ateniense. São muito diferentes entre si. Elas têm algumas características comuns, né? Os deuses, a língua e tudo mais, mas elas são bem diferentes na forma de se organizar, tá bom? Então, novamente, façam a leitura. Qualquer dúvida que for surgindo, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.